Já que você falou essa coisa de preço, questão de público, eu gosto muito de quadrinhos. E aí, uma prática que eu acho ruim no mercado de quadrinhos é o seguinte, que como hoje em dia é muito difícil você ter entrada nesse meio, fica que o público é um público mais velho já acostumado. E esse público mais velho, mais acostumado, ele quer enfeitar instante. Que é encadernado, que é produto mais caro. Isso. E aí o que acontece? A maioria dos produtos são capa dura. Eu já não gosto de capa dura. Eu gosto de brochura. Eu gosto de capa dura também. Não, a capa dura é muito ruim. Eu não gosto nem de livro capa dura, nem revista. Não, livro eu só leio no Kindle. É ruim de ler. Não, eu leio livro em papel ainda. Eu faço como os neandertais faziam. Não, tá certo. Tem gente que gosta, tem gente que não abre mão, né? Eu já abri mão para livro, eu abri mão. Mas eu vejo que o público criou um mercado que ele meio que ele tá indo sempre para a questão do luxo. Não, uma coisa mais premium, mais bem acabada, tudo mais. E o que acontece? Isso afasta, ao mesmo tempo, novos leitores. Já tem a dificuldade de penetração. A pessoa chega lá, fala, pô, não sei onde começar, aí vai ver o preço, é muito caro, não quer comprar. Jogos de tabuleiro, de certa forma, em alguma parte, passa por isso? Cara, eu creio que sim, mas eu creio que tem um detalhe muito importante. Jogos de tabuleiro, esses que você tá falando de são mais premium e tudo mais, eles estão num posicionamento de mercado que é muito complicado de trabalhar. Porque vamos supor que a empresa escolhesse não trabalhar com eles de forma premium. Não são componentes premium, não tem nada muito feito para um público, para um valor muito alto de produto. Vai trabalhar ainda assim com jogos acima do preço de jogos de lojas de brinquedos e tudo mais. Então, ainda vão ser jogos mais caros que Banco Imobiliário, que o War e tudo mais. Então, ele vai estar num limbo entre ele não é competitivo com os jogos de preço mais acessível e também não chama tanta atenção de quem já gosta. Então, trabalhar com ele nesse meio do caminho é uma escolha muito, muito perigosa. Talvez em algum momento valha, talvez um ou outro jogo possa fazer sentido. Mas, de forma geral, me parece pior. Pior de fazer o jogo acontecer. Entendi. Eu, por exemplo, eu gosto muito de um jogo, e eu tenho ele, que é aquele Rococó. Você conhece o Rococó, né? Eu comprei ele, é uma edição que veio pro Brasil. Mais ou menos veio pro Brasil, né? Eu não lembro como que eram os detalhes. Mas ela é premium. Ela é de luxo. Rococó Deluxe. Isso. Custou 1.000 e tantos conto. Esse é o único jogo que eu falei, esse eu vou comprar, que esse eu adoro. Meu colega tinha. E eu tenho uma brincadeira com ele, que eu falo assim, pô, na Ludopédia, a minha coleção é melhor que a sua. E aí ele chegou com esse jogo aumentava muito a pontuação da coleção dele, e eu adorava o jogo. Eu falei, não é possível que vai ter esse jogo, e eu não. Aí quando chegou a edição de luxo, eu fui lá e comprei. Mas, é interessante você falar essa coisa, porque aí já entra na questão do perfil do jogador brasileiro. Primeira coisa que eu pergunto, é diferente, não simplesmente por causa da economia, mas no geral, do público internacional, que eu sei que você conhece. Eu diria que se você pegar grosso modo com o público geral, não. É bem parecido. Mas se você for pegar pessoas que vivem os jogos de tabuleiro como estilo de vida, que é mais próximo do que a gente, como nós nos comportamos, né? Que tem como hobby mesmo. Aí é um pouco diferente de alguns lugares, mas tem semelhanças com alguns, diferenças com os outros. Vou dar um exemplo. Os 2 maiores mercados do mundo de jogos de tabuleiro são a Alemanha e Estados Unidos. O público brasileiro tende a ir mais para o comportamento do público alemão. Não é muito parecido com o brasileiro. Público americano. Tem as suas coisas parecidas com o público americano, mas é mais parecido com o público alemão. Pelo menos o público que vive jogo de tabuleiro como estilo de vida. É um pessoal mais voltado para jogos menos narrativos e mais Eurogames, que a gente chama, né? São jogos mais matemáticos e de informação perfeita. Quando diz informação perfeita, significa que todas as informações do jogo estão abertas a todos os jogadores, de forma geral. Então, o público brasileiro tem mais esse lado. Também é forte aqui o que a gente chama de jogo narrativo, Ameritrash, os jogos que são mais fortes no mercado americano. Mas o público mais frequente, mais assíduo dos jogos de tabuleiro no Brasil, tem mais esse comportamento pro lado do Eurogame. Entendi. E aí é uma outra dúvida que eu tenho. Eu espero que você goste desse assunto, porque eu acho muito interessante. Eu nunca tive a oportunidade de tirar essa dúvida. Eu tenho a impressão que o meio nosso brasileiro é mais velho, bem mais velho. Eu, por exemplo, eu cheguei, quando comecei a jogar, todo mundo era muito mais velho do que eu. Você mesmo tem o quê? 50 anos? Não, você tá com... A carinha de 25, dessa... você tá com quantos? 50 anos, 32. 30, não, você tem minha idade. Mas, no geral, as pessoas são mais velhas do que a gente nesse meio. Uma coisa assim que eu acho batata. A pessoa costuma ser mais velha do que eu
e ser casada. É uma coisa assim, não sei porquê, mas é uma impressão que eu tenho. E aí, esse público mais velho, eu vejo que eles são muito mais interessados nesse tipo de jogo, que é o jogo Euro, esse jogo... O jogo de fritar a cabecinha. Agora, eu vejo também que tem um público, que é o público mais novo, que ele é menor, ele tem menos poder aquisitivo, então ele tem menos jogos, e ele costuma ir pra essa coisa mais narrativa, que é o Zombicide, essa coisa, o Ameritrash, né? Ou é impressão minha, eu tirei isso do nada? Não, eu acho que quando a gente começou, sim, até porque eu comecei a jogar jogo de tabuleiro moderno em 2009 ou 2010. Então eu tinha 18 para 19 anos. Então eu era muito novo de fato. Então ser mais velho que eu era meio que uma regra, né? Sim. Para começar a jogar. Mas aos poucos eu sinto que tem sim desenvolvido um público mais novo que joga. Esse público mais novo que joga não necessariamente vai para nenhum desses dois lados. É um público de muita entrada de Dixit, Stella, Ticket Ride, Exploding Kittens. Tudo o que eu falei é Galápagos, né? Sim. Coop, muito forte nessa galera. Double, então um tipo de Tudo jogo... Galápagos. Pra você ver... O Coop não, o Coop é da Grok. É da Grok. É da Grok. Então... Sempre foi? Sempre foi. Ah, verdade. Então, você vê que é um público de entrada mesmo. É um público que fica nesse nicho que a gente chamava antigamente de jogos de entrada, que não são jogos de entrada. Eles são jogos. Muitas vezes eles servem de apresentação. Sim. Porque eles são jogos fáceis de apresentar. Eu não vou falar o que eu ia falar, não, porque tem muita coisa aí que tem um teor mais infantil. Depois eu te falo o que eu pensei aqui. Porque depois eu falo. Não vou falar que senão a Galápagos vai ficar com raiva de mim. Eu não quero isso. Galápagos, manda um joguinho aí pra gente, que eu gosto. Vem fazer um programa com a gente. Mas basicamente é isso. São jogos que são jogos bons para apresentar para novas pessoas, para pessoas menos interessadas em gastar muito tempo. Eu, por exemplo, sou um jogador muito sensível a tempo de jogo. Eu não jogo jogos com mais do que X de duração. E olha que eu já jogo jogo há muitos anos. Eu trabalho com isso. Mas passou de uma certa duração, eu não tenho interesse nenhum em conhecer o jogo e tal. Então... Mas isso é perfil. Isso é um perfil. Eu não gosto de... Tipo assim, tem esses jogos tipo... Twilight Imperium, né? Mas aí é muitas horas. Mas eu tô falando coisa de 2 horas. Eu não jogo jogo com mais de 2 horas de jeito nenhum. E se você me falar que tem mais de 1h30, provavelmente eu não vou querer jogar, entendeu? Então esse é o meu perfil de jogador, que eu acho que a maioria é um perfil mais alinhado com a maioria do público. Sim. Que ainda não joga. Sim. Não do que já joga. Claro que o que já joga tem muita gente que está disponível 1h30, 2, 1 hora, tanto faz. Muitas vezes até tem gente pro Twilight Imperium que demora 6 a 9 horas. Mas pro público, esse público que ainda não conhece ou que conhece por esses outros jogos, eu vejo que é um perfil mais parecido com o meu, que quer partidas mais dinâmicas. Se eu fosse comparar com os consoles, eu diria que eu sou o nintendista. Sim. Sabe? Eu sou de partidas rápidas, de jogo de fase como Mario, jogos assim. E não sou mais... Mesmo dentro da Nintendo, eu não sou muito do Pokémon, do Zelda. Eu sou mais de jogos mais tiro curto, que tem intervalos ali mais determinados, mais rápidos.